Eu queria ministrar sobre essa palavra que tem gerado muito no meu coração, o confronto que nasce do amor. Amém? O confronto que nasce do amor. Eu queria que você abrisse a palavra no Evangelho de Mateus, capítulo 19, verso 16. Nós vamos ler do 13 ao 22, 16 a 22. Todos acharam, amém? Diz assim: E eis que vindo alguém, disse-lhe: Bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: Por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom, senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, não dirás falso testemunho, honrarás a teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e tu terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas o homem jovem, ouvindo essa palavra, foi embora triste, porque ele tinha muitas posses. Pai, no nome de Jesus, nós temos gerado essa palavra e chegou o momento de nós liberarmos para a Tua igreja. Temos clamado por avivamento. Tu tens nos dado instrumentos para que esse avivamento seja experienciado por nós, através dos desafios que são colocados à nossa frente. E queremos, Senhor, sermos aprovados por Ti, Senhor. E tudo aquilo, Senhor, que impede exercitarmos de maneira plena, ó Senhor, a nossa salvação, o nosso chamado, a nossa comunhão com os nossos irmãos, o ser igreja. Eu oro nesta manhã que caia por terra no nome de Jesus. E que seja, Senhor, um avivamento, Senhor, baseado, Senhor, ó Deus, num coração puro, num coração sincero, num coração doador, num coração perdoador, Senhor, para que juntos possamos viver as promessas que Tu tens para as nossas vidas e para esse ministério, no nome de Jesus. E assim eu oro e te peço, libera, ó Senhor, uma porção fresca dos céus sobre a minha vida para ministrar essa palavra, no nome de Jesus. Amém. Talvez, ao lermos esse texto, a primeira coisa que está vindo ao teu coração é sobre riquezas, é sobre dinheiro, mas não é isso que o Senhor pediu para ministrarmos hoje nos nossos cultos. Jesus, Ele fala desse jovem rico, e na realidade, a Bíblia diz que quando o jovem faz a pergunta a Jesus, como faz para herdar a vida eterna, ou a vida zoe, a vida plena, a vida abundante, e chama Jesus de bom, Jesus aponta para Deus, o Pai, e
Jesus, ele diz para herdar a vida eterna que guarde os mandamentos. E o jovem perguntou: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não roubarás, honrará teu pai e tua mãe. E o jovem disse: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude, que me falta ainda? Jesus disse: tu queres ser perfeito? Vai e vende o que tu tens, dá aos pobres, tu terá um tesouro no céu, e vem e segue-me. E a Bíblia diz que o jovem saiu triste. Guarda isso, o jovem saiu triste. O jovem rico, ele não foi embora por causa do dinheiro. Ele foi embora por causa do lugar que o dinheiro ocupava em sua vida. E nesse texto, esses dias eu já li, já preguei, já falei tanto sobre ele, já dei seminário. Há algo, um detalhe, que muita gente não percebe. Abraão, que nós, pai da fé, ele era um homem rico. E eu quero abrir a palavra lá em Gênesis 13. Eu podia só falar, mas eu quero registrar na palavra quando diz que Abraão era um homem rico. Mas era um homem cheio de fé. Lá em Gênesis capítulo 13, verso 1, eu quero deixar registrado, quando diz aqui: e Abraão saiu do Egito para o sul, ele, sua esposa, e tudo que tinha, e Ló com ele. Verso 2, e Abraão era muito rico em gado, em prata e em ouro. Jó era rico. Lá no livro de Jó, vamos abrir o livro de Jó, eu sinto no meu espírito de abrir esses textos, porque o Senhor quer respaldar o que Ele quer ministrar à igreja. E aqui em Jó capítulo 1, verso 1 a 3, diz assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e aquele homem era perfeito e íntegro, e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal, e nasceram 7 filhos e 3 filhas, sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, muitíssimos seus servos, de modo que esse homem era maior de todos os homens do Oriente. Jó também era rico. E Jó disse: nu eu vim, nu eu vou voltar. Zaqueu, todo mundo conhece a história de Zaqueu? Esse homem possuía muitos bens, era um homem maioral, um homem influente, era abaixo de cá. Lá em Mateus capítulo 27, Lucas 19, 1 a 10, não vou ler não, mas todo mundo conhece a história de Zaqueu. Jesus não pediu nada a Zaqueu. Deus, após a salvação de Zaqueu, ele mesmo foi tocado pelo Senhor e diz: olha, eu quero restituir 4 vezes mais a quem eu feri, e assim sucessivamente. José de Arimateia, aquele discípulo que estava ali, quando Jesus estava no túmulo, era rico. Mateus, eu queria que você abrisse Mateus 27. Mateus capítulo 27, verso 57.
Diz assim, verso 55, e estava ali muitas mulheres olhando de longe, que tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir, entre as quais estava Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Ao anoitecer, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que também era discípulo de Jesus. Abraão era rico, Jó era rico, Zé de Arimateia era rico, Zaqueu, mesmo depois da experiência com Deus, continuou possuindo bens. Então a pergunta de Jesus ao jovem rico nunca foi: você tem riquezas? A pergunta sempre foi: as riquezas têm você? Porque Abraão era rico, mas era um pai da fé. Zé de Arimateia era rico, esteve lá no momento mais crucial, onde os discípulos que andavam com Jesus, conhecidos por todos nós, abandonaram. José de Arimateia estava lá. Jó era um homem rico, e a história de Jó fala sobre nós, de um homem que foi restituído em dobro, e disse: olha, eu posso perder tudo, mas não posso perder meu relacionamento contigo. E aqui existe algo impressionante nesse texto. Jesus não pediu isso a Zaqueu. Jesus não pediu que ele vendesse tudo a José de Arimateia. Jesus não pediu a Nicodemos também que ele desse tudo que tinha aos pobres. Porque Jesus não trata todos da mesma forma. Escute isso. Jesus não trata todos da mesma forma. Ele confronta exatamente aquilo que ocupa o lugar que pertence a ele. Abraão tinha riqueza, mas a riqueza não ocupava o lugar do coração de Abraão. Zé de Arimateia tinha riqueza, mas a riqueza e o dinheiro não ocupavam o lugar de José de Arimateia. Abraão era rico, mas a riqueza de Abraão não ocupava o lugar do coração de Abraão. Jesus fez essa pergunta ao jovem rico, porque ele sabia que a riqueza ocupava o trono do coração dele. Para alguns, Jesus confronta o orgulho. Para outros, Jesus confronta o dinheiro. Para outros, Jesus confronta a aprovação das pessoas. Para outros, Jesus confronta a sua própria vontade. Para outros, Jesus está confrontando a tua justiça própria, o justiceiro que quer tomar dores de tudo e de todos. Ah, porque fizeram isso com meu irmão, eu vou tomar as dores dele. Fizeram isso com a minha irmã, eu vou tomar as dores dela. Está cheio de justiceiro dentro da igreja. Irmãos, eu quero te dizer algo. Nós temos uma rede de libertação aqui muito forte para a glória de Deus. Mas eu quero deixar algo muito forte hoje para a sua vida. Não há libertação verdadeira enquanto o Senhor não encontrar no campo do seu coração
espaço para o perdão e para a reconciliação. Nunca haverá uma libertação. Você pode ter passado aqui pelo processo de 1 ano, 2 anos, 6 meses, passado pela pastora Arleda, passado pela equipe de libertadores. Não haverá libertação verdadeira se no teu coração não existir espaço para o perdão e para a reconciliação. Sabe o que eu tenho aprendido? Que todo coração possui um altar. Diga para o seu vizinho: o teu coração tem um altar. E Deus quer saber qual é o altar que está no teu coração. A pergunta que não permite eu me calar, é que nesse altar do teu coração, quem está sentado nele? Quem está sentado nele? O que eu acho mais interessante nesse diálogo de Jesus com esse jovem rico é que o jovem rico não rejeitou Jesus com palavras. Ele não blasfemou, ele não discutiu, ele não negou quem era o Cristo, ele apenas foi embora triste. Às vezes, queridos, nós também nos afastamos de Cristo pelas escolhas que repetimos todos os dias. Você está na igreja, mas como o teu altar do teu coração não foi ainda curado e liberto, quando a palavra fala que o jovem rico foi embora triste, talvez você está aqui na igreja, está indo embora do relacionamento com Deus sem nem perceber, porque você não está permitindo que o seu coração seja curado, porque você não permite que o orgulho, não permite que a riqueza, não permite que a justiça própria seja dissipado, como nós ministramos aqui, as muralhas de Jericó seja quebrada na tua vida. Sabe, queridos, hoje, nesse culto, talvez Jesus não peça que você venda tudo, mas talvez Ele pergunta: o que ainda ocupa o primeiro lugar no seu coração? Há pessoas que dizem, eu escuto muito isso aqui: eu amo a Deus, pastor, eu amo a Deus, mas quando a agenda aperta, quando a oração fica para depois, a palavra fica para depois, a comunhão fica para depois, enquanto outras prioridades nunca ficam para depois. Irmãos, não rejeitamos Jesus apenas quando dizemos não. Às vezes rejeitamos Jesus quando Ele chama e sempre encontramos prioridades. Sabe, existe um detalhe que muda completamente essa história. Vamos lá, nesse mesmo texto, mas eu quero abrir que dá mais munição, lá em Marcos capítulo 10, eu queria que você abrisse, que fala da mesma história do jovem rico, capítulo 10.
versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e tu terás um tesouro no céu. E vem, toma a cruz e segue-me. Mas ele, entristecendo-se com o que foi dito, foi embora afligido, pois ele tinha grandes posses. A Bíblia diz aqui que Jesus, quando olhou para aquele jovem, ele o amou. Jesus estava lá confrontando aquele jovem. Jesus estava lá fazendo uma libertação na vida daquele jovem, para ver se verdadeiramente esse jovem queria ser liberto. E sabe por que Jesus estava fazendo isso? Porque ele amava aquele jovem. Sabe por que Jesus permite coisas na sua vida? Para destronar aquilo que ocupou o lugar de Deus no teu coração, porque Ele te ama. E Jesus olhou para ele e diz assim, e o amou. E o amou. Sabe por que Jesus confrontou aquele jovem? Porque ele amava. Hoje, infelizmente, na igreja, ninguém quer mais confronto. Quer tapinha nas costas e palavras que alimentem o seu ego, os seus desejos, as suas vontades. Porque quando há confronto, você fica de cara feia. Quando há confronto, você fica remediando, você fica argumentando. Pode uma pessoa falar 1, 2, 3, 4 vezes a mesma coisa. Você diz, está certo, daqui a 3 meses você está falando exatamente aquilo pelo qual você foi confrontado. E quando isso acontece, é porque no teu coração há um altar, esse altar, que você ainda não destronou na tua vida. Eu já falei, riquezas, orgulho, justiça própria. E aí você pergunta, por que as coisas não estão rompendo? Por que as coisas não estão acontecendo? Por que as portas estão fechadas? E aí as portas estão fechadas, e aí você vai culpar um, vai culpar outro, vai desenterrar coisa que já foi resolvida no passado, para justificar a porta que está fechada, onde Deus quer que você destrone esse altar que está no teu coração. Esse confronto de Jesus nasceu do amor, não nasceu de condenação. Jesus não queria tirar algo daquele jovem. Jesus, ele queria libertar aquele jovem. Porque tudo aquilo que ocupa o lugar que pertence somente a Cristo, Ele vai querer libertar você. Porque isso que ocupa o trono do seu coração, acaba se tornando o verdadeiro Senhor da tua vida. E nesse encontro que Jesus teve com esse jovem rico, o maior convite desse encontro não foi, vende o que tem, foi, segue-me. Jesus disse aqui, aleluia,
versículo 21, Jesus olhando para ele, o amor, ele disse: uma coisa te peço, te falta, vai pelo teu caminho, vende tudo quanto tem e dá aos pobres, tu terás teus no céu, vem, toma a cruz e segue-me. O convite não foi para aquele jovem vender tudo, o convite foi para aquele jovem seguir a Jesus. O convite que Deus está fazendo nesses dias, você pode estar na igreja, você pode ser um líder, você pode ser o que for, desculpa meu irmão, dentro da casa do Senhor, mas você não está seguindo a Ele. Esse jovem conhecia os mandamentos, esse jovem conhecia o Senhor, esse jovem conhecia a palavra. Jesus nunca chamou aquele jovem para perder. Jesus chamou esse jovem para dar a ele algo infinitamente maior. Irmãos, Jesus nunca confronta para humilhar. Nunca. Jesus sempre vai confrontar para libertar. Nunca. Sempre para libertar. Todos os confrontos de Deus na minha vida não foi para me humilhar, foi para me libertar, foi para me curar. E cada vez que eu entendo isso, entendo na mente, e discerno no meu espírito, e me coloco à disposição do Senhor, algo é liberado sobre a minha vida. Talvez hoje Jesus não esteja perguntando quanto você possui. Talvez Jesus esteja perguntando quem ocupa o primeiro lugar no seu coração. Porque Ele será sempre o nosso maior tesouro. Nem sempre o nosso tesouro será o dinheiro. Às vezes o nosso tesouro é o tempo. Às vezes o nosso tesouro são as prioridades. Às vezes o nosso tesouro é uma agenda tão cheia que Deus sempre fica para depois, a obra sempre fica para depois, o teu chamado sempre fica para depois. Eu quero finalizar essa palavra. Existe uma grande diferença entre admirar Jesus e seguir Jesus. Há uma grande diferença. Eu admiro a vida de Jesus, eu admiro os feitos dele, eu admiro o que ele tem feito na minha vida, mas seguir a ele. Quer seguir? Quando eu sigo uma pessoa, o que é que eu estou fazendo? Eu estou entregando a minha vida a ela, eu estou entregando minha confiança a ela, eu estou entregando tudo que eu tenho a ela, porque eu não vou seguir alguém em quem eu não confio. Eu não vou seguir alguém, e eu não estou falando, irmãos, de internet, não estou falando de rede social, porque se fosse o caso, estava na hora de enterrar as redes sociais, porque tem gente que é simpática na rede, mas quando você conversa, não sai uma palavra. Fora do contexto pessoal, é alegre, é feliz, é abençoado, mas quando chama-se para se relacionar,
Meu Deus. É introspectivo, não fala, não diz nada. Infelizmente, essa é a geração, inclusive, desculpa, de líderes que nós estamos tendo que trabalhar nesses dias dentro da igreja. Vocês não sabem a confusão que nós estamos tendo aqui para trabalhar com esses líderes de célula, esses novos, confusão no bom sentido. Porque Deus, quando começa a levantar, e começa a levantar você quando é um líder de treinamento, começa a levantar você quando você é líder de célula, aí vem um peso espiritual sobre a tua vida. E peso espiritual, irmãos, se a gente não tiver curado, nós vamos sofrer. Se nós não tivermos liberto, nós vamos sofrer. Porque peso espiritual vai ter hoje, amanhã e eternamente. A grande questão não é a batalha espiritual, não é peso espiritual. A grande questão é se eu estou curado e liberto. Porque se eu estiver curado e liberto, o peso espiritual chega e vai embora. Então a questão não é peso espiritual. A questão não são as lutas. A questão é, volto a dizer, aonde está o meu coração? E sabe, queridos, seguir a Cristo sempre exigirá que Ele permaneça em primeiro lugar. E nós vivemos, queridos, cercados de coisas que parecem importantes. E eu vou ser sincero com você, muitas delas não são erradas. Mas quando qualquer uma delas ocupa o lugar da comunhão com Deus, o coração começa a se afastar sem perceber. Nós estamos na Santa Ceia, irmãos. Nós estamos orando por avivamento, irmãos. Nós estamos criando expectativa nessa fire. Eu não sei você, eu estou criando expectativa nessa fire poderosa. Não sei você, eu vinha conversando com a pastora Amanda no carro, e eu vou falar que a fire, no sábado, nós vamos ter um almoço aqui, uma feijoada abençoada para todos que participam da fire. E talvez você pense assim, o que tem a ver na fire, uma feijoada? Você já viu avivamento sem comunhão? Você já viu avivamento sem comunhão? Você já viu avivamento sem sentar à mesa? Você já viu avivamento se eu não tenho coragem de sentar com o meu irmão? O meu irmão que muitas vezes me feriu, o irmão que muitas vezes olhou, maldisse de mim, foi invejoso comigo, falou mal de mim. Como vai existir avivamento na igreja? Porque avivamento é comunhão, irmãos. E talvez ninguém entenda, porque vai ter feijoada sábado aqui, em plena fire. Porque não há, desculpa, e ninguém vai pagar nada não, viu, irmão? Inclusive, viu? Nós estamos pagando, quem está pagando preço somos nós aqui. E tivemos que alugar todo, para ninguém pegar sol. E uma estrutura tipo delas é o reino. Nós estamos fazendo aqui na Fire. Mas eu quero te dizer, irmãos, e eu tenho orado nesses dias,
orado por essa igreja, orado pela liderança dessa igreja, os novos. Eu não estou falando nem tanto dos pastores, dos presbíteros, eu estou falando do líder de célula, do líder de treinamento, que ainda está na caminhada, aos diáconos. Não que nós não tenhamos o que ser trabalhado, e temos muito, porque há muito é dado, muito é cobrado. Tem muita coisa, não é pouca não. Jesus tem misericórdia da nossa vida. Eu aconselhava esses dias uma pessoa, e ela disse: olha, pastor, nesse ministério, o senhor é minha referência, porque algumas referências aqui. Eu disse: eita, rapaz, se tu conviver comigo, tu vai mudar agora. Eu quebrei logo ele. Sabe por quê, irmãos? Porque nós temos tendência a gerar ídolos, ídolos bons e ídolos ruins. Um orgulho é um ídolo ruim, uma justiça própria é um ídolo ruim. Nós temos tendência a gerar ídolos bons e ídolos ruins. E ninguém pode ter ídolo no seu coração se não for o Senhor. Porque se for o Senhor, você vai tirar de letra toda e qualquer dúvida, relacionamento, afronta, dificuldade, problema, crise. Eu posso falar isso, porque senão eu não estaria aqui nesse altar. Traído, humilhado, caluniado, e estou aqui. Eu tenho autoridade para falar isso. Pessoas que rasgaram contra mim. Sabe, queridos, sabe qual é a minha oração nesses dias aqui na igreja? Que antecede a Fire? Que o Senhor nos dê um coração sensível para discernir essas coisas todos os dias. Se Deus deu riquezas a Abraão, e olha a história de Abraão. Se Deus deu riqueza a José de Arimateia, olha a história de José de Arimateia. Se Deus deu riqueza, então Jesus nunca está querendo o teu dinheiro, nunca está querendo. Jesus sempre vai querer teu coração. E a minha pergunta é: qual é o ídolo que está sentado no teu coração? Essa é a pergunta. E o meu desejo, sinceramente, do meu espírito, é que essa palavra revele hoje na tua vida que ídolo é esse que está sentado no teu coração. Dentro dos que eu falei, pode ter tantos outros, que você foi se afastando do Senhor, foi se afastando da comunhão da igreja, foi se afastando do relacionamento com os irmãos. Foi que o jovem fez, ele saiu, ele ficou calado, aceitou tudo, e foi embora. Jesus disse: segue-me. Não, não quero seguir, não quero ir, não quero estar. Não houve briga, não houve confusão. Isso é o confronto que nasce do amor. Que o Senhor, sinceramente, minha cabeça está tão corrida, que eu nem me lembrava que hoje era culto de Santa Ceia. Está tão ativada, que a minha esposa foi que disse: hoje é culto de Santa Ceia. Eu disse, quando ela falou isso, eu disse: olha, essa palavra é para um culto desse. É oportuno para um culto de Santa Ceia. Eu queria que você ficasse de pé.
Eu queria que você, uma adoração tão poderosa, tão maravilhosa, eu queria que você olhasse para si mesmo. Olhasse para si mesmo. A palavra fala que esse jovem se entristeceu com o que foi dito e foi embora, afligido. Qual é a tua aflição nos dias de hoje? Você não foi embora do ministério, você não foi embora da Reconstruir, mas talvez você esteja aqui, você foi embora dos relacionamentos dentro da igreja, dos relacionamentos que te feriram, e continua você dentro da igreja, olhando essa pessoa, tendo que encarar essa pessoa, tendo que cumprimentar essa pessoa, tendo que lidar com essa pessoa. E muitos aconselhamentos que eu tenho tido aqui, eu tenho visto pessoas dizendo assim: olha, a vontade que eu tinha era de sair da igreja, desse ministério, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. E essas pessoas diziam na mesma hora: mas o que Deus fez na minha vida, desde o dia que eu cheguei nesse ministério. E eu vi uma palavra linda de uma pessoa que foi ferida por outros aqui. Ela disse assim: eu disse para minha esposa, se foi na Reconstruir que eu fui ferido, vai ser na Reconstruir que eu serei curado. E eu fiquei tão feliz. Eu cheguei para as pastoras e disse assim: esse é o sinal que esse ministério tem lançado fundamentos verdadeiros. Porque avivamento é não levantar as mãos, não adorar, é eu ter perdoado Pedro. Quando Pedro pisou na bola. É você me perdoar quando eu pisei na bola. Porque não há, irmãos, perfeição só Jesus Cristo. Avivamento é reconciliação. Avivamento é perdão. Sabe quem foi a pessoa que mais me feriu na vida? Desculpa. Você sabe quem foi? Quem mais me feriu na vida? Foi o meu pai. Foi o meu pai. E eu fui para ele. Não tem como desassociar de pai, né? Só não tem como, né? Eu tenho que resolver com ele. Que ele é pai. Eu tenho que resolver. Eu tinha que resolver que ele já partiu. Eu nunca me esqueço, a pessoa que eu amava mais, que era para me amar mais, e ele me amava assim. Foi que mais me feriu. E eu disse: pai, me perdoa, porque eu cobrei de você, do Senhor, que o Senhor nunca teve do meu avô. Eu não podia correr do relacionamento com meu pai. Eu podia me afastar dele. Eu podia não querer mais ir na casa dele. Sim ou não? Mas conviver com ele era opção minha. Sim ou não? Mas aquela situação
me machucou muito, me machucou, e eu errei. Gente, foi o pior momento da minha vida, que eu comecei a fazer as coisas mais erradas da minha vida, não querendo errar, mas quando o coração está ferido, você está buscando sempre compensação em algo. Sabe, nós somos igreja. Se nós perdoamos um assassino que chega aqui, que nós perdoamos um adúltero que chega aqui, se nós perdoamos o estuprador que chega aqui, porque eu não vou perdoar alguém da minha família? Ah, pastor, mas ele conhece o Senhor, ele é isso, ele... Tá, tudo bem. E aí? E aí? E aí? Você vai fechar as portas da igreja para essa pessoa? O que é que você vai fazer? Irmãos, se você ainda não entendeu o que é ser igreja, ser igreja nos dias de hoje é morrer para mim mesmo, porque se relacionar hoje está muito difícil. Qualquer nível de relacionamento está difícil, sim ou não? Até porque ninguém tem mais tempo para nada. O dia só tem 24 horas. Então até para você se relacionar está difícil. Eu falo relacionar de maneira saudável, está difícil. E se você não manter a base, se você não manter o teu coração limpo, o teu coração puro, irmãos, você vai sofrer muito, irmãos. E você vai buscar resposta para tudo na sua vida. Mas o que o Senhor quer falar hoje com você é uma coisa só: que Ele te dê um coração sensível para discernir se existir algum altar no seu coração, algum ídolo no seu coração. O Senhor está dizendo: confronto que nasce do amor. Porque nós vamos viver todas as promessas que Deus tem para nossas vidas nesse lugar. E cada um de nós vamos celebrar as nossas conquistas. Nós vamos celebrar as nossas vitórias. Porque o que o Senhor tem para liberar sobre esse ministério é algo nunca visto, é algo nunca vivido, é algo nunca experienciado. Você quer? Diga amém. Levanta suas mãos e adora o Senhor. Que ao vir ceiar, você sonde o seu coração, sonde a sua vida e veja o que está impedindo você de ser pleno, de ser constante, de ser vitorioso. Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus,
Nós louvamos o Teu nome, Senhor, e te pedimos agora, Senhor, que Tu venha sobre cada coração, a começar pelo meu, Senhor. Que Tu venha, Senhor, a remover algo ou alguém que insiste em tomar o Teu lugar no meu coração. Pai, no nome de Jesus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, que Tu venha sondar agora cada um de nós, Senhor, e aquilo, Senhor, que vai de encontro, Senhor, a essa palavra, vai de encontro, Senhor, a nossa vida de intimidade contigo, Senhor. Remove de nós, Senhor. Nos libera, Senhor. Nos libera para vivermos um novo tempo nesse lugar. Nos libera, Senhor, para vivermos um tempo, Senhor, não apenas de restituição, mas um tempo, Senhor, onde nós venhamos a usufruir, Senhor, das semeaduras que nós temos plantado para o Teu reino, Senhor. Ó Deus, Espírito Santo, vem sobre nós, Senhor. Tua palavra diz, Senhor, que o nosso trabalho em Ti não será em vão, Senhor. Ó Senhor, continuamos fazendo, continuamos trabalhando, continuamos fazendo a Tua obra, dando o melhor de nós, Senhor, mas não queremos fazer isso, Senhor, com algo, Senhor, que interfira, Senhor, no meu relacionamento contigo e com nossos irmãos, Senhor. Pai, que venha um tempo nesse lugar de perdão, de reconciliação, um tempo, Senhor, de um verdadeiro avivamento, Senhor, nos nossos corações. Senhor, não importando o tamanho da ferida que foi gerada, o tamanho do prejuízo que tivemos, Pai. Oh Deus, esse jovem queria herdar a vida eterna, Senhor, a vida abundante, Senhor, mas ele preferiu estar, Senhor, preso ao ídolo que ele colocou em seu coração, Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que venha nesse lugar tempos de vida abundante, Senhor, tempos de promessas, tempos de vitória, tempos, Pai, onde o Teu favor se manifesta em nós. Espírito de Deus, que cesse as enfermidades, que cesse, Senhor. Muitas vezes a sensação que temos é que nós temos levado as chagas, as feridas do Teu povo, Senhor. Remove de nosso meio, Senhor. Remove de nós, Senhor. Pai, no nome de Jesus, Tua palavra diz que pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, pelas Tuas pisaduras nós fomos curados. Pai, traz de volta, Senhor, o equilíbrio emocional, traz de volta, Senhor, o equilíbrio espiritual, traz de volta, Senhor, o equilíbrio ministerial. Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus, Jesus. Aproximei, permaneci. Enquanto nós estamos adorando, você sai do seu lugar e pode buscar aí seu cálice e voltar para o seu lugar.